na cidade de Araras, 12:07. A partir de agora está no ar mais uma edição do programa De Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal de Araras, é o legislativo mais perto de você. A apresentação é dela, da Eliane, hoje com a presença do nosso querido vereador, também meu amigo, Marcelo de Oliveira. Muito boa tarde, Eliane, muito boa tarde, Marcelo, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Marcial. Tudo bem com vocês? Maravilha. Espero que esteja tudo bem aí com quem nos ouve, com quem nos assiste pelas redes. Estamos hoje com o vereador Marcelo de Oliveira, numa tentativa aqui de aproximar cada vez mais o legislativo da população ararense. Bem-vindo, vereador. Obrigado, bom dia, Eliana, bom dia, Marcial, os nossos meninos da Câmara Municipal também aqui, dando todo o suporte técnico. Que alegria falar com os nossos ouvintes da querida Araras FM, um beijo no coração da população ararense, população essa que espera dias melhores, e nós estamos construindo isso. E esses dias melhores terão que vir muito em breve, porque a população está sedenta por melhoria, né, vereador? Com certeza, nós andamos na cidade, estou vindo lá da região da Zona Norte, ouvindo a população, vendo as demandas, as críticas, mas também as sugestões que é importante para a construção de melhorias. Nós andamos de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos da nossa cidade. E nós sabemos sim de alguns pontos que a cidade precisa melhorar, precisa avançar. Outros estão muito bons, nós temos também que saber explorar, né? Enfim, a população, ela é o termômetro e nós somos sensíveis à voz da população sempre. Dona Eliane, ontem mais uma sessão da Câmara, né? Eu saí daqui por volta de umas 11h15, vocês também, acho que aproximadamente sim, isso lá do plenário. E tivemos uma sessão bem tranquila ontem, né, Eliane? Sim, foi tranquila. Não tivemos a tribuna livre, que sempre ali também toma ali um espaço, porque também é um espaço, né, de quem se inscreve, de quem quer participar ali da sessão, como sociedade civil, né, como comunidade. Então, ontem não tivemos. Tivemos aí, vamos comentar aqui de um projeto de lei 43/2024, que é do Executivo Municipal, sobre a doação diária para a duplicação da Wilson Finardi. O nosso vereador acompanhou bastante essas discussões, já que o nosso vereador aqui está como vereador há muitos anos, em vários mandatos, não é mesmo, Marcelo? É verdade, a população tem nos confiado o mandato e eu sou muito grato à população por cada voto de confiança, de representatividade, e nós temos acompanhado um pedido de toda a população, não só de Araras, mas das cidades circunvizinhas, que é a duplicação da rodovia Wilson Finardi, a SP 191, especificamente no ponto Araras-Rio Claro. Felizmente, nessa rodovia, perdemos amigos, parentes, muitos acidentes fatais, trágicos, e a população sempre clamou para a duplicação dessa importante rodovia. O nosso ex-governador Geraldo Alckmin começou com um projeto de desapropriação de algumas faixas ali, de algumas áreas. Depois veio o governador Rodrigo Soares e, por último, agora o nosso grande governador Tarcísio de Freitas, que já está pronto o projeto para a duplicação dessa importante rodovia. E nós, vereadores, ontem, nós aprovamos a concessão de alguns espaços, para fazer a desapropriação, então a concessão de alguns espaços importantes que eram ligados ao SAEMA, fazermos essa doação para o DER, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo. E o DER, por sua vez, inclui essas áreas no seu projeto como área institucional e assim pode-se fazer a duplicação de um trecho da rodovia, que é muito importante, principalmente aqueles pontos mais críticos, onde ocorre vários acidentes. Então, a Câmara Municipal cumpriu ontem o seu papel institucional, que é cuidar da nossa cidade, mas também proporcionar para as pessoas que não moram em Araras, mas que utilizam desta rodovia, que eles tenham segurança no trânsito, que eles tenham essa tranquilidade de trafegar numa pista, numa rodovia segura e duplicada. Aqui nós queremos, Marcelo, também agradecer ao governador Tarcísio de Freitas, que vai investir alguns milhões de reais para a duplicação.
é uma obra não do governo federal, mas do governo estadual, vem dos cofres públicos do Tarcísio de Freitas. Já tem uma previsão, o vereador, para início de obras? Porque, claro que a burocracia, às vezes, ela demora mais tempo do que a própria obra, né? A gente percebe isso. Felizmente, no Brasil é assim. Mas já tem uma previsão para início? Com essa desapropriação e agora os departamentos competentes pedindo também as certidões dos órgãos ambientais, né, a permissão para construir, nós entendemos que no máximo 6 meses, as máquinas já estão lá todo vapor e é uma obra de 6 a 8 meses para conclusão. Ou seja, no ano que vem, 2025, teremos já a rodovia SP-191 Wilson Finardi duplicada. E a ideia é duplicar ela inteira de Araras até Rio Claro? O projeto, sim, né? Tem essa contemplação. Nesse momento vai ser parcial, uma parte dela. E depois, num outro momento, a segunda fase. Mas essa primeira fase, quase que metade da rodovia será duplicada Araras, Rio Claro. Muito bom, dona Eliane. É interessante. Eu, particularmente, fico feliz. Eu tenho meu pai, que pega essa estrada quase todos os dias. Tenho uma irmã também, né? Então... É isso, né? A sociedade também se preocupa ali com... As pessoas se preocupam com os parentes, com as pessoas que pegam a rodovia, porque é toda uma questão de segurança ali. Como o vereador já ressaltou, muitos acidentes já ocorreram naquela rodovia. Então, essa duplicação, com certeza, já vai prevenir ali muitos acidentes. Eu posso puxar um tema aqui para a gente conversar? Vereador, eu sou muito questionado, muito abordado pelos meus ouvintes aqui na rádio. E uma das grandes preocupações e desejos da população, e o que eu acho que é normal, é com relação à casa própria. E eu queria entrar nesse assunto com o senhor, porque eu sei que o senhor tem uma tremenda preocupação também com esse tema. E nesta semana ainda recebi o Zaniboni aqui, que ele esteve aqui, que é o secretário de Habitação. Ele trouxe bastante informações legais e que acabou... aguçando mais ainda aquelas pessoas que fizeram as inscrições para essa casa. Eu não me lembro o nome do projeto, Casa Arara? Casa Paulista. Casa Paulista, isso mesmo. O que o senhor pensa disso? Está tudo em ordem? Agora a Caixa Econômica vai começar a avaliar as inscrições e como estamos com relação? Muito oportuno esse tema, Marcial e queridos ouvintes. Casa própria. Casa própria é independência social, é liberdade, é você ter a oportunidade de sair lá da casa do pai, da mãe, lá da edícula, lá do fundo, né? Muitas vezes mora de favor, a pessoa não tem liberdade, ela quer comemorar o aniversário com os filhos, não pode porque mora mais pessoas naquele ambiente habitacional. Enfim, é a dignidade do ser humano, ele fala, eu tenho a minha casa, ele depois do labor, depois do trabalho, ele sai e fala, agora eu estou indo para minha casa, né, junto à minha família. Isso dignifica o homem, isso aí é a maior realização do ser humano. Muitos lutam para ter uma casa própria, ele nasce, cresce, estuda, trabalha e não consegue a casa própria. Morre e não consegue a realização desse sonho. E o que os órgãos públicos fazem? Primeiro, que o governo não dá nada de graça para ninguém, isso é fato. A casa tem um custo e é a pessoa que vai pagar. E outros pagam indiretamente através dos seus impostos. Isso é muito importante dizer. Mas os órgãos públicos, eles são agentes facilitadores. Então vamos lá. Falando aqui do projeto de Araras, tivemos 13.400 famílias que foram até a prefeitura dizendo, olha, eu preciso de uma casa, eu pago aluguel, eu moro de favor, eu necessito. Pois bem, então fez o cadastro de todas essas pessoas. E um detalhe importante, nós estamos promovendo justiça social. Por quê, Marcial, Eliane e amigos que nos acompanham? Todas as pessoas de Araras, sem exceção, eu ando por essa cidade, elas dizem o seguinte, poxa vida, vereador, eu nasci aqui em Araras, casei, tenho filhos e nunca peguei uma casa própria. Aí vem uma pessoa com todo o respeito, lá do norte, nordeste, cheio de filhos e pega a casa. E nem 6 meses de Araras, 1 ano morando nessa cidade, nem contribuiu, não pagou imposto, nada, e ela pega a casa. Eu que nasci aqui não pego. Isso aí é injusto. Onde se viu fazer isso? Também acho. Né? E a pessoa, ela tem razão nesse argumento. Sim. Né? Porque quem deveria dar casa para essa pessoa, que tem um monte de filhos que veio de fora, era o prefeito da cidade dela. Ela veio morar em Araras, ela é muito bem-vinda, muito bem acolhida. Nós recebemos de braços abertos. Mas na questão social, há uma injustiça aí. Daquela pessoa que nasceu em Araras. Claro. Né? Então, nós mudamos o critério. A Câmara Municipal teve a grandeza
né? E o entendimento de que o critério para pegar casa própria não pode ser a quantidade de filhos, porque aqui no nosso estado de São Paulo, na nossa cidade de Araras, a faixa, né, de filhos na família é no máximo 2. Agora, se você pega outras regiões do Brasil, é 5, 7, 8, 10, 12, 15, e aí vai embora, que é uma realidade, né? Infelizmente. Então, esse critério de filhos nós abolimos. O critério primordial é o tempo de Araras. Se você nasceu em Araras, você recebe a pontuação máxima, 125 pontos. Se você tem 25 anos de Araras, 20, aí vai caindo gradativamente. Ou seja, nós vamos fazer justiça social com aquelas pessoas que contribuíram com o desenvolvimento de Araras, aquelas pessoas que nasceram aqui, que trabalham, que estudaram, que lutam por Araras. Essas têm prioridade na lista, né, na fila da casa própria. Primeiro critério, então, é realmente o tempo de Araras, depois vem a questão idoso, deficiente na família, depois vem a quantidade de filhos e assim por diante. Não é casado, não tem filhos, aí também fez a inscrição, então são 13.400 famílias. Essa modalidade da casa própria, a gente chama que é o faixa 2 do governo Minha Casa Minha Vida, faixa 2. O que é o faixa 2 e o faixa 1? Faixa 1, para as pessoas que não comprovam renda, faz bico, não tem carteira registrada, o nome está negativado, deve no banco, no cartão. Esse é o faixa 1 que o governo não olha nada disso, ele só olha o seguinte: é família carente, está desempregado, tem um monte de criança, vou dar casa para essa pessoa. Quanto que ela vai pagar por mês? No máximo R$100, faixa 1. O faixa 2 é o inverso o processo. O faixa 2 nós já pegamos um outro público. Qual público que é? É aquele que trabalha, que tem carteira registrada, o nome está em ordem, leva certinho o nome dele. É para esse público. E esse público ele vai financiar essa casa. Mas ele vai então pagar uma parcela muito alta? Não, porque tem o subsídio do governo federal e do governo estadual. Então, os agentes públicos, como eu disse aqui no início da minha fala, são agentes facilitadores. O governo federal ajuda na entrada, o governo estadual ajuda nas parcelas e a prefeitura municipal promove a área, as liberações para a construtora fazer o empreendimento. É uma parceria dos agentes públicos. No final, vamos no que interessa. Mas quanto vai ficar essa casa do faixa 2, então, para eu que quero pegar, Marcelo? Vamos lá. Hoje, um terreno em Araras, para você comprar e financiar por 25 anos, você vai pagar uma mensalidade de R$ 1.050. Nós temos aqui o loteamento do Parque Ecológico. R$ 1.050 a parcela, 25 anos do terreno. Certo? Casa própria, faixa 2, com a ajuda do governo estadual, federal e municipal. A entrada são os governos que bancam, e os governos ajudam com subsídio para diminuir as parcelas. Você vai pagar, no máximo, R$ 900 a mensalidade. E existe diferença de casa para faixa 1 e faixa 2? Existe uma diferença no tamanho da casa, tá? Faixa 1 um pouquinho mais compacta, com espaço para você ampliar. O faixa 2 já vem uma casa maior, também com espaço para ampliar, né? São duas modalidades um pouquinho diferentes de construção. Pessoal mais simples, um pessoal que tem condição. O faixa 2, a pessoa então ela vai pagar no máximo R$ 900, vai pegar a renda dela, fazer uma conta e o governo ajuda, mas nós estamos dizendo de uma parcela de R$ 800, R$ 900, que daqui a pouco, o ano que vem diminui, no final ela vai estar pagando R$ 100, R$ 150. E um detalhe, ela está pagando aquilo que é dela, é a casa dela, diferentemente de quem paga o aluguel, que vai embora o dinheiro e não retorna. Sim. Não é? E no meio desse trajeto, o governo concede benefícios para as pessoas que querem quitar a sua dívida com o governo. Então, você deve ainda R$100 mil. Ele fala, 20 mil, que dou 75% de desconto. Você pega lá o fundo de garantia, uma economia, vende um carro lá, está com a casa já quitada no seu nome. Isso é independência, isso é valorização, né? Então, as pessoas que se inscreveram, todas as 13.400, todas elas vão ser consultadas. Vai chamar por ordem, uma a uma. Olha, interessa para você, traz seus documentos, seu nome está em ordem, você tem comprovação de renda, tem carteira registrada? A casa é assim, a parcela é assim, interessa ou não? Ah, interessa, assina o contrato. Quantas casas serão construídas? Nesse primeiro momento, aproximadamente 1.060 casas, já com previsão de mais 800 para o segundo semestre. Então, nós teremos aí por volta de 1.900 unidades habitacionais, que é o que o povo precisa, de casa própria, para ter dignidade,
para sair do aluguel, para sair lá, né, do fundo da casa do pai, da mãe, que mora de favor, que não é fácil. A gente já passou por isso, eu já passei por isso, eu sei o que é pagar aluguel, eu sei o que é pagar aluguel numa casa que chove mais dentro do que fora e que o dono da casa fica pressionando, falando assim, olha, acho que eu vou precisar da casa, hein? Acho que vai precisar mudar. E você fica nessa insegurança, nessa incerteza. Não é fácil para as pessoas que não têm casa própria. E o governo vem nesse sentido de ajudar. E nós aqui cumprimentamos, então, o governador Tarcísio, né, da projeto Casa Paulista, cumprimentamos a administração pelo empenho, pelas desapropriações, pelo agente facilitador que está sendo e a população que vai ser o grande protagonista, né, sendo contemplados com essas construções. Agora tem um detalhe, né? Pelo número de inscritos e pelo número de casas que o senhor citou, ainda há um déficit enorme aí, né? Então não pode parar por aí. Deverão ter outros projetos para que consiga contemplar todos aqueles que merecem e precisam e que tenham condições, né, vereador? Com certeza. Esse projeto vai aí diminuir 20% da lista, Sim. mas ainda tem 80%, né? É. E eu sou favorável a duas situações. A casa própria, não apartamentos, de maneira alguma, jamais apartamentos, não tem condições, nós não temos cultura para isso. As pessoas têm animais, as pessoas têm várias crianças. Como que vai morar num apartamento tudo fechadinho? Nós não temos essa cultura, dá só problemas. Então eu sou favorável à casa própria e o lote urbanizado, Marcial. Muitas vezes aquele casalzinho novo que está ali, acabei de casar, e na família tem o pedreiro, o servente, o tio, o irmão, o amigo, mexe com a economia, vai comprar os produtos, materiais de construção na cidade. Entrega o lote urbanizado a um valor acessível, 50, 100 reais por mês a parcela, que com certeza em um ano essa pessoa já construiu a casa, já saiu do aluguel, já saiu da casa do pai e da mãe, também tem a sua dignidade e é dele, né? Ele vai estar na sua casa, no seu porto seguro. Então, sou favorável à modalidade casa própria e lote urbanizado. Com relação ao lote urbanizado, eu acho interessante também, vereador. Eu só acho que às vezes, quando você faz um projeto do lote, deveriam ter algumas cláusulas para que realmente todos tivessem a mesma valorização. Por que eu digo isso para o senhor? Porque já ouvi isso aqui na cidade, se não me engano, há mais de 20 anos atrás. E aí tem aquele cara que constrói, e mesmo que seja devagarinho, ele tem o capricho de ir até o final, dar um bom acabamento e tal. E tem aquele outro que também levanta 4 paredes, joga um telhado em cima e fica aquela coisa feia e tal. Então, quer dizer, o cara que investiu do lado aqui, ele não vai ter a mesma valorização do imóvel dele. Por quê? Porque 50%, 60% não se preocupam com esse lado do acabamento, de deixar uma coisa mais bonitinha e tudo mais. Aí fica parecendo, desculpa a expressão, gente, fica parecendo aquela grande favela, né? Aquela grande periferia, como aconteceu muito na minha cidade, em São Paulo. Muitos bairros que são muito bem localizados, mas horríveis de você transitar, exatamente por isso, porque as pessoas começam, levantou as paredes, colocou porta, janela, cobriu, tá bom demais. Eu acho que deveria ter uma cobrança maior em cima disso, para que a pessoa também tivesse o sacrifício de terminar de uma forma mais bonita aquilo que é dele mesmo. O que o senhor pensa? Corretíssimo. Nessa questão entra a administração, entra o Poder Executivo, a Prefeitura, na pessoa do prefeito. Por quê? Vai entregar o lote urbanizado, que é uma modalidade importantíssima, claro, né? Que é. Valor acessível, tudo mais, prontinho para construir. A Prefeitura deve, nesse caso, providenciar a planta dessa construção e seguir o modelo. Uhum. É 2 quartos, 3 quartos, Sim. mas segue um padrão de construção e os engenheiros da Prefeitura devem fazer a fiscalização. Perfeito. Não só entregar o terreno e cada um constrói o seu. Exato. Vai acontecer o que você está relatando aqui, que é uma grande verdade. E quando não, pica o lote no meio, e aí vira 2 águas, e aí fica realmente uma situação bem delicada. Fica, né? Porque aí tem aquele que investe mais e não tem a valorização justa do seu imóvel, porque tem gente que não tem tanto assim essa ambição. Tá bom demais, sabe aquele negócio de não tá chovendo em cima, tá bom demais. E não é por aí, né? Porque o cara tem que aproveitar o fato dele, entre aspas, estar praticamente ganhando o lote, porque pagar 100 reais um lote de terreno por mês é um valor simbólico. Né? É um valor simbólico, realmente é uma ação bem social. Então, porque ele tenha o compromisso de pelo menos valorizar aquilo que ele está ganhando por um preço bem acessível, né, vereador? Exatamente. Eu sou favorável, sim, ao lote urbanizado. Eu acho uma modalidade interessante, Sim. porque mexe com a economia do município, né? Exato. Vai contratar o pedreiro, o servente da cidade, vai comprar os materiais nas lojas. Exato. Diferentemente da casa própria,
que essas construtoras, primeiro, elas já vêm com todo o material de fora, porque elas compram cargas fechadas. Exatamente, de ela vem piso, de tudo, tudo né? de fora. Muitas vezes trazem a mão de obra de fora. Então, no município, no final, quando você olha a planilha do investimento, 15%, no máximo 20% mexeu com a economia local, 80% tudo fora. Então, o município acaba não desenvolvendo a economia local. Então, deve-se sim, eu gosto dessa modalidade do lote urbanizado, mas fica mais em conta para o cidadão, para o munícipe, mexe com a economia do município e o executivo fazer a sua parte institucional, que é conceder a planta para seguir um padrão e toda essa questão urbanística que é importante. Que é legal. 12h e 27 minutos, você está acompanhando o programa de Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você e de você também, Eliane. Ok. Vou me voltar à pauta aqui novamente para um assunto que também é de interesse da população. Na verdade, o assunto aqui, né, que ocorreu aqui na Câmara, é só um foco, né, para falarmos do assunto geral. Ontem nós tivemos aqui uma alteração, né, um projeto de lei do Executivo também, sobre o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Araras, né? Então, teve uma alteração ali na representatividade. Mas só para puxar esse assunto, para não entrar tanto nesse ponto, qual que é a importância, vereador, da população participar desses conselhos municipais? De suma importância. Nós temos aproximadamente no município por volta de 22, 23 conselhos. Conselhos do idoso, da comunidade negra, do GLBT, do adolescente, antidrogas, vários conselhos. E eles são importantíssimos porque são nesses conselhos, nessas reuniões específicas dos conselhos, que desenvolvem as políticas públicas. Os debates acontecem ali, o surgimento de ideias, de diretrizes, né, para mudar a cultura da nossa sociedade. Os conselheiros têm um papel fundamental na nossa sociedade. Eles vêm com as ideias, com as transformações, remetem para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo e nós tornamos lei. Fruto, né, daquele amadurecimento das ideias lá do conselho. É a base, né, é o início de tudo. E a administração, ela tem tido a sensibilidade na formação dos conselhos de fazer um conselho, né, com paridade. Ou seja, metade dos integrantes são do executivo, formado por pessoas inteligentes que dominam a área, mas a outra metade da sociedade civil. É a dona de casa que mora lá na comunidade, é o professor que dá aula lá, que sabe a realidade da escola, é o idoso que precisa da rede pública, do sistema de saúde. Então, essa mescla, esse meio a meio, dá um balanceamento, dá um meio termo. E ali, então, desenvolve as políticas públicas para todas as áreas. Essa de ontem, especificamente, nós aprovamos essa alteração da paridade do Conselho da Comunidade Negra. 5 integrantes do Executivo e 5 da sociedade civil. Ou seja, nós vamos ter a representatividade efetiva da comunidade negra. E ali vai ser desenvolvido políticas públicas para desenvolver nas escolas, nas mídias, para mudar a cultura da população. E é muito importante, realmente, a criação dos conselhos. Nós temos aqui o Conselho Antidrogas, né? Que é muito importante, que desenvolve políticas públicas para os estudantes, para os jovens nas escolas, já para aquelas pessoas que são dependentes químicos, que vivem na sociedade, muitas vezes numa situação de rua, né? E outros casos mais. Então, cada conselho vai desenvolvendo as suas políticas e a administração tem tido essa sensibilidade, né, de fortalecer e incrementar. E por que eu falo que a administração tem tido essa sensibilidade? Porque a administração criou a Casa dos Conselhos, coisa que nós não tínhamos. Foi criado a Casa dos Conselhos, ou seja, esses conselhos têm um lugar para se reunir, eles têm toda uma estrutura, todo um suporte tecnológico, estrutural, para poder fazer as suas reuniões. Eles têm recursos dentro dos seus conselhos para trazer palestrantes, para visitar outros projetos, para conhecer outros conselhos. Então, a administração tem tido essa sensibilidade, porque a administração também, ela é inteligente, ela é sábia, ela sabe que é nos conselhos que acontecem as transformações que vão refletir na sociedade. Quem ganha com isso é a sociedade e a administração. 12h e 30 minutos, Eliane, me permite? Claro. Eu vou querer entrar agora num tema que a palavra é educação. E por que eu vou aproveitar o vereador aqui? Porque é um educador, é um professor e tem tremendo conhecimento daquilo que a educação já está fazendo, o que pode fazer melhor e o que vai fazer no futuro. Só que antes me bateu aqui
uma coisa que eu fiquei com dúvida, que é com relação ao reajuste salarial dos funcionários da Câmara Municipal. Eu gostaria que você falasse sobre isso, vereador, porque eu tenho contato direto com vereadores, com o pessoal da Câmara praticamente todo dia pelo WhatsApp e tal, e eu queria ver como está isso. Por quê que essa minha preocupação? Porque eu vejo que é uma rapaziada dedicada. Não é porque estão aqui na minha frente, não é por isso não. Porque eu vejo, mesmo quando eu vou lá na Câmara, a atenção que todos têm com a gente, desde a recepção até quando chega no gabinete do vereador, ela é bem diferenciada. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Eles passarão a ter um salário também diferenciado, que faça jus a tudo aquilo que eles fazem por nós? Isso mesmo, Marcial. É muito oportuna a tua pergunta. Primeiro, nós precisamos aqui orientar a população e os próprios servidores públicos. Nós temos 3 poderes constituídos na nossa sociedade civil: Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. São poderes independentes, harmônicos, trabalham em conjunto, mas independentes. Cada um tem o seu regramento. Então, o Judiciário, ele tem a sua política pública voltada para o Judiciário e as leis específicas para o Judiciário, Executivo e Legislativo. As pessoas confundem, falam assim: poxa vida, por que o motorista da Câmara ganha, um exemplo, R$3.000 e o da Prefeitura 2 e o do Judiciário 7? São poderes independentes. Tem as suas receitas próprias, a sua administração específicas próprias. Né? Então, as pessoas têm que primeiro ter esse entendimento. São poderes distintos, independentes. Ponto. A Câmara Municipal, com o seu orçamento próprio, com a sua dotação orçamentária, ela pode fazer a valorização dos seus, da maneira que ela achar convincente. Tendo reserva, tendo amparo legal, ela pode. Nesta questão deste ano, a nossa presidente, juntamente com a mesa, ela entendeu que poderíamos valorizar os servidores públicos, alteramos algumas faixas salariais de algumas áreas específicas e, para todos os servidores da Câmara Municipal, nós demos, além da recomposição inflacionária, que foi 4,72, se me falha a memória, 4 alguma coisinha, deu mais 5% de ganho real, de valorização, chegando a 10%. A Câmara tem orçamento próprio, dotação orçamentária própria, por isso que deu essa correção e esse aumento para os nossos servidores da Câmara. Aí os da Prefeitura estão falando: nossa, mas por que não da Prefeitura? Tem que ser tudo igual, porque a gente é tudo funcionário. São todos funcionários, servidores públicos, mas de setores, de instituições diferentes. Claro. O prefeito municipal, até o presente momento, não mandou nada para a Câmara, mas nós já tivemos uma reunião, eu, vereadora doutora Deise, vereador doutor Apolari, vereador doutor Márcio Tonice e o vereador Mané da Rádio. Nós tivemos uma reunião importantíssima com o senhor prefeito e ele se comprometeu que neste momento ele não poderia dar além da inflação por estarmos num período eleitoral. No entendimento dele, corre esse risco de favorecimento da máquina pública para o indicado dele para a prefeitura, ele não queria correr esse risco, mas ele vai fazer a recomposição salarial, ou seja, os funcionários da prefeitura também terão a sua correção inflacionária incorporada retroativamente. Vai todo mundo receber. Eu fiz essa pergunta para o senhor, vereador, porque é legal a gente destacar e deixar claro que a nossa Câmara Municipal ela é tão econômica que, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, que todo ano acaba devolvendo dinheiro para a prefeitura porque não gasta todo o recurso que ela teria o direito de gastar, vamos dizer. Então, por que não gastar com funcionário, né? Já que vai devolver para a prefeitura, valorizar aqueles que estão ali servindo os senhores, né? Mas é bom saber que algo de bom está sendo feito não só para eles, como também para os outros também. Agora, entrando na educação. Meu querido Marcelo, o que eu tomo... parece que às vezes até eu sou o errado aqui, eu o culpado, porque o que eu tenho de ouvinte que liga para mim e fala: caramba, você não vai falar nada da educação, você não vai falar nada... Eu até falo algumas coisas. O que eu tomo muito cuidado é para não abrir a boca no microfone e ficar divulgando fake news, né? Porque aí isso é um crime e a gente tem que tomar cuidado. Para quem acha que não, fake news é crime, sim. E as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam na internet. Mas como você vê a educação, né? Essa enorme reclamação que nós tivemos, principalmente da metade do ano passado para esse ano, e como você vê o futuro da educação a partir deste ano 2024? É um tema complexo, profundo, e precisaríamos de um grande tempo para debater, porque a educação, elas são várias frentes, vários tópicos, né? Vários assuntos a debater. Vamos falar da inclusão, uma ala da educação, inclusão.
O governo do estado, infelizmente, não tem monitores nas escolas estaduais. Se aquela mãe, aquele pai tem um filho portador de necessidades especiais que precisa desse monitor, o governo do estado não tem. E ninguém reclama, e ninguém cobra. No município nós temos. Nós somos um exemplo de inclusão a esse tema. Nós temos hoje mais de 200 monitores que acompanham as crianças portadoras de necessidades especiais. Isso tem um custo, que é investimento, não é despesa. Isso é investimento na qualidade de vida dessa criança, desse estudante. Mas nós temos 200. Nós temos uma escola aqui que é referência na inclusão. Então a inclusão está indo muito bem. É só perguntar para os pais e para esses estudantes. Então, olha, a educação ela é complexa, nós temos várias frentes. Algumas excelentes, outras precisam melhorar. Então, a sua pergunta, como ela é uma pergunta bem delicada e nós teríamos que aqui destrinchar onde é o lado positivo e o negativo, mas vamos naquilo que mexe na vida da população e do estudante. Vamos falar do material que hoje é ofertado para todos os nossos alunos da rede. Hoje o nosso sistema de ensino é o apostilado SESI. O mesmo material que o aluno lá do SESI, que tem uma fila de mais de 1.000 crianças esperando para uma vaga, que é difícil, só entra os filhos dos pais que trabalham na indústria. Havendo sobra, pega os de fora, que não tem sobra. O mesmo material que aqueles alunos lá recebem, nós estamos dando para os alunos da rede. Material de qualidade, material top. É o mesmo material. Nós estamos mudando de patamar. Nós temos os livros do Estado? Temos. Nós temos livro do governo federal? Temos. Mas nós usamos do SESI, que é muito melhor, para aumentar o nível. E alguém pode falar assim, mas como que vocês podem falar que é melhor? É só olharmos no início desse ano, que nós fomos, dos 600 municípios do estado de São Paulo, nós ficamos em 5º colocado na fluência de leitura, na alfabetização. 5º dos 600 municípios, graças ao material de base, graças aos profissionais que nós temos, os nossos professores que são top, são acima da média. Graças à estrutura nas escolas. Você que é pai, você que é mãe, você que é vô, avó, tio, tia, entra na escola que o seu filho está estudando. Entra na cozinha, veja a estrutura física do prédio. Eu garanto para você, você não vai encontrar uma manchinha preta e nenhum azulejo lá. Entra no banheiro que os seus estudantes utilizam. Você não vai encontrar nenhum piso quebrado, detonado, forro caindo. Entra dentro das salas de aulas. Você não vai encontrar nenhuma cadeira e carteira detonada. Você vai encontrar um ambiente propício para melhorar o nível do ensino. Mas se entrar na cozinha, agora vai ter a merenda? A merenda nunca faltou. Nenhuma criança ficou sem comer nas escolas. Nenhuma. Não tinha variedade, aí eu concordo. Sim. A variedade não. Todo dia carne vermelha, ou até 2 vezes por semana, não tinha. Isso é verdade mesmo. Faltou e carne. Deveria ter, é isso? Deveria vereador? ter, lógico. É um cardápio farto. Nós sempre tivemos um cardápio variado. E por que não teve, vereador? O que ocorreu que faltou aí isso? São N situações. Sim. Vamos falar, olha, eu vou entrar na questão da carne, mas eu quero só voltar um pouquinho atrás. Fica à vontade. A prefeitura, ela faz contrato anual. Tem um contrato por 1 ano. Ela fez contrato com todos os produtores rurais, agricultura familiar. Há 1 ano atrás, fez os contratos. Você vai entregar para nós 1.000 quilos de tomate toda semana. Preço, R$ 3,89. Vamos assinar o contrato. Você vai entregar o chuchu, 2 e não sei quanto. Você vai entregar a batata, 4 e não sei quanto. Fechou. Você vai entregar o pimentão, pepino. Beleza, 1 ano atrás. Hoje, o tomate era R$ 3,89, hoje está 12 o quilo. A batata era R$ 3,89 também, hoje está 7, 8 quilos. O pé de alface, que era R$ 1,50, hoje está R$ 4,99 em qualquer supermercado. O produtor lá na fazendinha dele, na área rural, ele produz, aí ele fala, eu entrego para a prefeitura ou vendo para o mercado no preço que é o dobro hoje? Ele vende para o mercado. É lógico, também venderia. Aí sabe o que ele faz com a prefeitura? Não tenho produção para entregar. Nesse preço eu não entrego para vocês, eu vou entregar para o mercado. Ele não está errado, ele quer ganhar dinheiro, ele sobrevive disso. Mas ele tem um contrato assinado. Então, aí que entra o X que as pessoas não entendem, aí a oposição entra no vácuo para fazer politicagem. Tem um contrato, para romper aquele contrato tem prazo, tem que entrar na justiça. Para mudar o preço daquele contrato, tem que entrar na justiça e tem prazo. Isso demora 3, 4, 5, 6 meses. Só que ele não está entregando o hortifruti, porque ele está... A lei lá vai se defender, Sim. Entendeu? Só que a prefeitura não pode chegar e falar assim, ó, subiu o preço no mercado, eu vou subir o seu também, eu vou aumentar, viu? Ele não pode fazer isso, o gestor não pode porque é favorecimento, porque tem um contrato a ser seguido. Só que as pessoas não entendem dessa forma.
E o pai do aluno está coberto de razão. Eu quero que o meu filho coma carne vermelha, porque tem que fazer parte do cardápio. E está certo. Só com essa variação de preço, também lá o produtor do frigorífico, ele não entrega a carne, ele vai vender no supermercado, que ele vai ganhar mais. E que se lasque a prefeitura, desculpa a linguagem chula, que se lasque a prefeitura. Ele vai brigar na justiça pelo contrato, depois não dá nada. E aí os alunos ficam à mercê. Então, hortifruti, carne vermelha, nós tivemos esses entraves. O que nós não tivemos entrave? Carne de frango, carne suína e os ovos, que faz os mexidos nas escolas. Sim. Isso não teve. As crianças, e eu aqui desafio qualquer pai, vou junto, nenhuma criança ficou sem comer merenda nas unidades escolares. Nenhuma criança ficou sem tomar o café da manhã. Eu falo porque eu estou na unidade todo dia, eu acompanho, na hora do almoço eu vou lá para ver o que eles estão comendo. Tem variedade, vereador? Não tem. Está faltando a carne vermelha? Está. Semana passada teve, num dia da semana, na semana retrasada teve a carne moída um dia na semana, os demais foi carne de frango, suíno e ovo. Isso é uma realidade. Vereador, então essas pessoas que são até políticos e alguns até companheiros do senhor lá na Câmara, colegas, né, vamos dizer, colegas vereadores do senhor na Câmara, vêm nas plataformas sociais, nas mídias, nas rádios e afirmam que teve criança que não tinha o que comer, que os pais tiveram que fazer vaquinha para comprar alimento para as crianças. Quer dizer, eu aprendi como conciliador do curso que eu fiz de mediação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que quando a gente vai ouvir as partes, existe uma versão, a outra versão e tem a verdade. Sim. E cabe a gente ter o discernimento da verdade. Essas pessoas que estão, então, publicando esses vídeos, essas coisas nas mídias sociais, dizendo que não tinha merenda, que a criança ia para casa com fome e tudo mais, eles são mentirosos, eles não podem serem punidos por isso? Como é que fica isso, vereador? Nós estamos vivendo numa sociedade, Marcial, uma sociedade em que as redes sociais, elas acabam com a reputação, com a vida da pessoa. Nós tivemos, você da imprensa, nós tivemos um apedrejamento na cidade do Guarujá de uma pessoa que pôs uma foto e disse assim, aquela moça lá sequestrou uma criança lá no norte e ela matou a criança, espartejou, é essa aqui, ó. E eles foram lá e mataram aquela mulher. Me lembro disso. E aquela mulher não tinha nada a ver, por causa de uma foto nas redes sociais. O apedrejamento, o linchamento é público nas redes sociais. As pessoas não te conhecem, mas elas, para externar o ódio, a frustração delas, elas falam assim, que você não presta, que você é sem vergonha, que você é isso, mas ela nunca te viu, nunca conversou com você. Ah, porque falaram, eu também falei. Ah, porque publicaram, eu republiquei. Nunca conversaram com você. As redes sociais são terríveis hoje. Elas acabam com a vida da pessoa. Elas não dão lado para ouvir a verdade, ouvir a outra versão. Não tem tempo. Elas te crucificam, te condenam. Então, assim, nós estamos num período muito crítico da sociedade. A sociedade está intolerante. Reflexo dos políticos, sim. Reflexo de uma sociedade doente, sim. Reflexo lá na base, na educação dos nossos formadores, sim. Por isso nós estamos mudando. A educação tem que ser um maior investimento para a gente mudar a concepção de pensamento de gerações. Agora, hoje a sociedade está intolerante e tudo para ela é motivo. Hoje se mata por causa de uma vaga no shopping. Hoje você mata uma pessoa porque ela olhou para você e não quero nem saber, foi lá e matou. Hoje se mata por causa de um celular, de um par de tênis. Porque a pessoa demorou para entregar a aliança, o cara foi e deu um tiro. Que é isso? Onde nós estamos vivendo? Voltamos na Era da Pedra. Então, a população, a sociedade, ela está numa inversão de valores tremendo. Hoje, Marcial, cortando, olha a inversão de valores. Vou ser repetitivo aqui. Eu ia para a escola, minha mãe falava assim, você está indo para a escola, estou te deixando aqui no portão. Se vier bilhetinho da professora, você apanha na frente da professora e depois apanha em casa. E a gente então era daquele jeito na escola. Hoje a mãe chega com o aluno e diz o seguinte... Estou te deixando na frente da escola. Se o professor falar ou fizer alguma coisa para você, você me liga que eu venho aqui e eu dou na cara dele. É inversão de valores. Precisa falar mais alguma coisa? Não. E aí eu concordo Precisa falar mais alguma coisa? Essa é a sociedade que nós estamos hoje lidando. Inverter os valores. Quando você, tenho certeza, quando você entrava na sua casa e seu pai, sua mãe estava com alguém, alguma visita na sala, você nem passava pela sala. Ou se passava, tinha que pedir licença e a mãe falar, passa. Hoje, você está conversando com alguém na sala, o teu filho entra, aí ele fala, vocês vão conversar aqui, vai em outro lugar conversar aqui, agora eu vou jogar, agora eu vou assistir televisão. Tira o pai e a mãe da sala. Ou eu estou errado? Não. Ou eu estou falando besteira aqui? Não tá. Não estou,
para um presidente que quer liberar as drogas, que quer liberar o aborto. Nós estamos vivendo uma sociedade totalmente inversa, invertida de valores. Deixa eu falar, pode usar maconha, moçada, que é liberado. Que liberado o quê? É a porta de entrada para as outras drogas, para acabar com a vida das pessoas, da sociedade. Pode fazer aborto, ou seja, as meninas podem fazer o que vocês quiserem, depois vai lá no hospital e arranca a criança. Mas é isso que nós estamos querendo para a nossa sociedade? É essa sociedade que nós estamos desenvolvendo? Nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós não vamos chegar em lugar nenhum. O que me deixa bastante curioso, vereador, é que às vezes, como o senhor mesmo fez a defesa, de que tem muita gente fazendo fake news e falando mentiras, até da própria administração pública para se autopromover, provavelmente porque estamos no ano eleitoral, né? Vamos dizer assim. E como o senhor lida dentro da Câmara, quando nos corredores o senhor encontra essas pessoas que publicam isso, que fazem isso, o senhor aborda elas, esses colegas, o senhor chama para conversar ou prefere apenas desejar um bom dia e não se envolver tanto na opinião do outro? Marcial, as pessoas que fazem esses vídeos, fake news, atacando, denigrindo, primeiro que elas não são merecedoras da nossa atenção, do nosso respeito. Essas pessoas nunca vão chegar no poder, porque Deus não permite pessoa com um coração desse. Eles não estão preparados para cuidar de um povo, da nossa gente. Deus não permite, por isso que não chegam no poder. As pessoas que chegam no poder são pessoas com coração aberto. Não estou falando se ela tem capacidade ou não de governar, se ela está governando bem ou não. Isso é uma outra questão. Sim. Mas de chegar lá é quem tem um coração aberto, quem gosta de gente, quem gosta do povo. Nós precisamos, e a sociedade tem que acordar nesse sentido, que as pessoas criticam. Faz uma pergunta só para ela. Qual é a solução? Qual é a alternativa? O que você vai fazer para melhorar? Você está trazendo um problema que todo mundo sabe. Qual é a sugestão? Qual é a sua contribuição para mudar, para melhorar? Qual é a tua atuação? Seja protagonista, então, para fazer seu agente de mudança. A pessoa não tem. Ela não tem ação proativa. Ela não tem nada para oferecer. Ela sabe criticar, mas fazer é pouco. Eu como um simples e humilde eleitor, eu vou externar ao senhor uma coisa particular, bem minha, que eu estou bastante cansado, para não ser mal educado e falar de saco cheio. Que a cada 4 anos muda-se governo e tudo mais, e todo mundo vem com seu plano de governo, e a gente, por ser uma fundação educativa, abrimos as portas para todos os candidatos que sejam a prefeito para virem aqui. Todo ano eu entrevisto os candidatos, faço as mesmas perguntas, dou o mesmo tempo para todos, e eu me empolgo sempre com o plano de governo de cada um deles. Falo, puxa, isso aqui eu achei legal desse candidato, achei legal esse desse candidato e tudo mais. Quando acaba a eleição e um é eleito, o que eu mais escuto é: não vou conseguir fazer porque eu peguei a casa quebrada, agora eu vou ter que ficar 2, 3 anos pagando conta e não vou poder cumprir isso, e não vou poder cumprir aquilo. Caramba, como é que você elabora um plano de governo? Como é que você elabora um plano de governo sem primeiro se inteirar como realmente está a sociedade? Mas o cara não deixa a gente saber como é que tá as contas lá. Pô, se você vai assumir uma coisa que você não sabe como é que tá, não assume. Não dê a cara para bater. Agora, o que você não pode é a cada 4 anos os caras virem: eu tenho a solução do sexo dos anjos aqui. Eu vou colocar um metrô na cidade de Araras. Não vai ter mais mototáxi, vai ser helicóptero para todo mundo. Cara, eu já ouvi cada coisa aqui, cada coisa. E juro que eu sempre acredito. Aí quando a pessoa senta na cadeira e tá com a caneta na mão, dificilmente ela cumpre aquele plano de governo dela. Por isso que eu falei que às vezes a gente como eleitor, eu estou falando como eleitor, a gente fica de saco cheio, vereador. Fica com muita razão e propriedade. Você foi muito feliz e brilhante nessa argumentação sua. Alguém vai sentar na cadeira em 2025, sim, lá no Executivo. Vai ser prefeito. Alguém vai ser. E ele não vai ter desculpa de falar assim: eu peguei a cidade endividada, eu não vou poder fazer. Eu não sabia que tinha... O tamanho do buraco era tão grande. Olha, você sabia sim, porque você criticava, você falava, você era o salvador da pátria, você falou que tinha solução e resposta para tudo. Não pode usar agora esse argumento. Não caiu de paraquedas. Porque se você não sabia, não deveria se lançar. Claro. Se lançou porque tem propriedade, né? E é o que você disse. As pessoas prometem o mundo e tudo, né? Uhum. E depois não cumpre nada. Ou seja, deixa a população a ver lençóis, né?
É lamentável. 12h51. Eliane, eu acho que eu tomei quase o seu tempo hoje. Peço desculpas a você, mas é que eu me empolgo, né? Como o vereador, a gente tem uma amizade grande, a gente tem essa liberdade, né? Eu sempre falo que eu detesto, apesar de ser a minha função entrevistar, eu detesto fazer entrevista, eu gosto de bater papo, eu gosto de trocar ideias, né? Para que a pessoa que esteja ouvindo não ouça aquilo como uma coisa maçante, e sim que ela possa participar, que ela possa interagir, até com uma linguagem popular, para que todos possam entender. Claro. Você me perdoa, viu, Eliane? Imagina, falar sempre sobre educação, casa própria, sobre assuntos de interesse do público, né, do cidadão aqui ararense que nos acompanha. Mas é isso aí, muito importante aí as palavras do vereador, as explicações também, que nos colocam a repensar aí a organização do município aqui em Araras. Vereador, agora a gente precisa dar uma diminuída na cidade no mato, né? Precisa dar uma diminuída nos buracos, recolhimento de entulho, né? Tem tudo isso. Nós não vai tapar só o capeneira, porque nós somos pessoas tão transparentes, né? Que a gente não vai mentir, falar que está tudo em ordem, né? Mas o senhor vê o senhor tem a perspectiva de que teremos ainda não chegamos na metade do ano, mas pouco mais de meio ano de melhorias para a nossa cidade? Com certeza, agora cessa os períodos de chuva, aí a prefeitura consegue fazer a manutenção que é tão importante, né, o controle dos matos, as limpezas. Vamos entrar também agora num período importante da estabilidade financeira da prefeitura, com a entrada dos IPTUs da vida, os IPVAs, os repasses do governo federal que agora começa a se organizar novamente, os repasses financeiros do governo do estado também. Eu acho que agora a cidade começa a voltar no eixo, né? Ela começa a girar e nós vamos ter melhorias sim em avanços. E você foi muito bem novamente. Tem mato, tem sujeira, demora para atender lá na UPA. A população está coberta de razão. Está faltando carne vermelha lá na merenda dos nossos alunos. Está faltando papel higiênico. Está faltando papel higiênico. Está faltando copinho descartável. Está faltando copinho descartável. Nós também estamos acompanhando todas essas falhas, esses erros, que todos eles, logicamente, vão ser corrigidos, já estão sendo corrigidos, e nós vamos ver o reflexo disso dentro de um mês e meio. Você que depende da saúde pública, depende do pronto atendimento, depende da UPA, daqui 30 dias, 40 dias, vai ser só elogios. Escreve, deixa aí gravado o que eu estou falando. Daqui 30, 40 dias, vai ser só elogios. Que beleza, que assim seja. Tomo posse das suas palavras, né? Eliane, estamos chegando ao final, minha amiga. Ok, eu gostaria de passar um recadinho aqui para o pessoal que fez a prova do processo seletivo de estágio da Câmara Municipal, que foi neste domingo lá no Cesário Coimbra. Uhum. O gabarito saiu ontem no site da Câmara e também no site do Indepac, que é a empresa, né, a banca que aplicou a prova, que está ali nessa organização. Hoje e amanhã, o pessoal que fez a prova pode abrir recurso contra o gabarito, tá? Isso é de praxe ali em qualquer concurso, em qualquer processo, né? Tem 2 dias, né, após a saída, né, a divulgação do gabarito. Então, hoje e amanhã o pessoal já pode entrar no site do Indepac e verificar a aba de recursos ali, que tem uma área específica para abrir esse recurso, tá bom? Quem quiser questionar o gabarito, então, é a oportunidade. Tá certo. Tá certo? Então, eu queria deixar esse recadinho e que acompanhe, então, né, o nosso Instagram, o nosso site da Câmara, porque nós estamos divulgando também essas outras etapas do processo. Tá perfeito. Bom? Eliane, obrigado mais uma vez. Viu? Eu que agradeço, Marcial, mais uma vez. Estaremos aqui na próxima semana. Com certeza. Marcelo, prazer enorme recebê-lo mais uma vez aqui. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Araras FM, com a missão de educar e evangelizar. Se sente muito grata com a presença dos senhores vereadores aqui, no caso do senhor hoje, porque a gente tem uma ligação direta com a população e a gente fica muito feliz porque nenhum vereador se abstém de estar aqui presente. Isso que eu acho legal. E espero que você volte outras vezes e que tudo aquilo que nós conversamos tenha sido produtivo, tanto para o conhecimento da população, como também para a realização dos nossos órgãos públicos. Prazer enorme revê-lo, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcial, pelo carinho de sempre, pela amizade, pela seriedade que nós, né, sempre olhamos
olhos nos olhos, falamos o que está no nosso coração, que é muito importante, externamos também as nossas insatisfações, né? Quando tem coisa errada, nós falamos mesmo, não estamos aqui para passar pano, né? Mas estamos aqui para representar a população. Então, muito obrigado pelo carinho, pela amizade. Também meus cumprimentos a toda a equipe aqui da Araras FM, o seu diretor, seu presidente, toda a equipe, né, de coordenação. Obrigado, Eliano, obrigado aos meninos aqui da Câmara e a você que nos ouviu, né, e nos deu a oportunidade de estarmos aqui conversando, falando sobre o nosso trabalho, falando também sobre a nossa cidade, sobre a Câmara Municipal. Um beijo no coração, dias melhores para Araras. 12h56. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa de Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal de Araras. É o legislativo mais perto de você.